Boa tarde a todos. Bom, essa palestra, ou esse bate-papo, né, ele é, na verdade, uma continuação da palestra da Berta, né? Porque a Berta falou também na última palestra sobre a reencarnação, deu todos os passos certinho, né? Foi bem específico. Então, aqui nós vamos falar quando a pessoa já mudou de lado, né? O que acontece. Embora seja um assunto assim, que as pessoas não falam com naturalidade, né? É um assunto que nós deveríamos tratar muito como normal, porque todo mundo chegará um dia ao fim da vida, né? E também não é preciso ter medo. Há uns mistérios que nem todo mundo conhece, nem nós da teosofia, porque eu digo nós da teosofia, porque a teosofia é tida como um caminho para a grande verdade. E a teosofia, para nós que também não estamos preparados, ela não explicita tudo. Então, a gente está ainda engatinhando. Nós estamos buscando, somos buscadores. Então, esse assunto, a morte, traz várias perguntas para as pessoas, né? O que acontece do lado de lá, quando a pessoa morre, ela é o fim da vida, ela perde a primeira pergunta, a morte traz a extinção da identidade humana. Essa pergunta eu achei ela bem dúbia. Por quê? Se nós nos identificarmos com o corpo, nós vamos pensar que a nossa identidade é o corpo. E aí nós estaremos falando da personalidade. A personalidade vai embora com a morte, ela vai desaparecer completamente. Mas se nós pensarmos em nós como seres espirituais, que temos uma vida eterna, então a morte não vai tirar a nossa identidade. Nós perderemos o corpo, mas a vida espiritual continuará e o crescimento também, a evolução também. A outra pergunta: aqueles que morreram estavam conscientes da aproximação da morte? Na verdade, assim, a pessoa que adoece e que tem aquela jornada de doença e que vai percebendo que está caminhando para o falecimento e os familiares também vão ficando preparados, ela vai tendo uma consciência de que o tempo dela está acabando. Mas no exato momento em que está acontecendo, isso ela não sente, ela não vê. Por quê? Porque o corpo, ele está tão dormente que é como se ela estivesse dormindo. Então, como diz a Graça Mello, né, morrer não dói. Morrer é como estar dormindo. A pessoa não sente aquela transição do físico, do corpo físico para o corpo espiritual, ou a perda do corpo físico para o espiritual. Aqui a gente vê o momento em que o cordão de prata foi rompido, né? Nesse momento, a pessoa realmente perdeu a vida, né? Faleceu. Gente, tá feio isso aí, mas não é nada assim que vocês já não conhecem, que aqui nós não temos ah, só o corpo físico, nós temos os 7 corpos espirituais, então a gente tem, essa tá melhor, ó, mas é praticamente a mesma. O corpo físico, o duplo etérico, que é a forma do nosso corpo, tanto é que ela tem a mesma estrutura do nosso corpo físico, o corpo astral, que também tem a mesma forma humana, né? E a partir do corpo mental, já é um corpo oval, ovoide. Depois, um pouco mais acima, um pouco mais sutil, nós temos o corpo mental superior.
Acima, a gente tem o corpo búdico, e o corpo búdico é tripartido ali em alma, nossa, alma consciencial, né? Que é o pequeno sol, que é a bolinha vermelha, na verdade. Alma intuitiva, que é a ponta de lança, e a alma moral, que é o corpo, o maior, né? Que é o sol em chamas. E acima temos o corpo, o Atman, na verdade, que é a alma ou espírito, certo? Ali é a mesma coisa, tá feio, não vou nem assim me ater nele. Uma outra pergunta: como se ingressa na vida depois da morte? Logo que a vida se rompe, né? Segue-se um período de completa inconsciência que pode durar de 36 a 48 horas. Ao despertar, a pessoa, até também porque ela precisa ter consciência de que ela não está mais em vida, né? Sempre há alguém ao seu redor. Quando não somos amparados por familiares ou amigos, há os auxiliares altamente treinados para essa função. Esse mundo pós-morte, não é uma terra estranha para nós, né? Muita gente pensa, mas eu nunca fui lá, mas na verdade a gente vai todas as noites quando dorme. Vamos nesse mundo ao dormir e voltamos para a vida física por causa do cordão prateado. O estado de consciência que se ingressa após a morte divide-se em dois planos. O primeiro plano é o emocional ou astral, que contém habitantes humanos e angélicos, contém cenários e outras formas visíveis para o morto. Por quê? Porque esse plano, como ele é um plano da emoção, ele é um plano assim em que o potencial nosso de criação nele é muito grande. Então, tudo que nós imaginamos é criado ali. Se a gente quer ver uma pessoa conhecida, nós vemos, é formada a pessoa instantaneamente. Se nós queremos ver um cenário, é criado, porque depende muito de nós, tá? O segundo plano, o plano mental, que já é um plano mais acima, já é um plano, eu diria, mais purificado, né? Ele tem seus próprios habitantes e fenômenos, mas a experiência daquele que partiu é mais subjetiva e individual. Por isso é que se diz que o céu, ele é individual. A gente tem uma noção assim, e às vezes até em figuras, né, de que o paraíso é aquele jardim lindo, né, o jardim do Éden, é aquele jardim lindo com várias pessoas ali, né, é aquela maravilha. Não, mas ele é um estado de consciência. É certo que o que se espera encontrar do outro lado depende muito do seu temperamento. O indivíduo amigável, alegre, despertará num mundo alegre. Já um egocêntrico não consegue inspirar a amizade. Então, aqui já está falando do nosso temperamento, do nosso raio ou temperamento, que a nossa maneira como nós vivemos no mundo físico vai com certeza determinar em que mundo nós iremos no plano espiritual, né? Se você tem alegrias, você, consequentemente, você continuará a ter isso do outro lado. Mas se você for uma pessoa enfadonha, uma pessoa triste, você vai para um lugar que vai continuar com esse padrão psíquico, na verdade, né? Em que condições a alma desperta após a morte? Há continuidade da personalidade com memória, afeto, simpatia e interesses perduráveis? Há nessa outra vida tempo, negócios, trabalho, pressão, ou a pessoa fica livre disso após a morte?
Bom, aqui depende também do estado de consciência em que a pessoa passa para o outro lado, né? Porque muitas pessoas não têm consciência de que elas já não estão mais no físico. Elas continuam a conversar com as pessoas, por exemplo, no local de trabalho, achando que elas estão no local de trabalho, achando que elas estão influenciando as pessoas com quem elas trabalharam, mas não. Aquilo, como não existe mais o corpo para responder a essas, nossa, a palavra fugiu. Sim, isso, aí esses estímulos, obrigada. Aí, com o tempo, ela percebe que ela está fora do local, né? E como não há essa energia que responde a esses estímulos, isso com o tempo desaparece. Então, depende muito do grau de evolução que você está, porque dependendo da evolução espiritual em que você está, você vai para subplanos afins, né, com pessoas afins. Se você estiver na ilusão achando que você está vivo, você por um tempo vai continuar naquela rotina de que você está vivo, né? Você vai sair para trabalhar, você vai conversar com as pessoas com as quais você trabalhava, né? Você vai achar que você está negociando, os comerciantes, né, estão negociando, mas com o tempo isso acaba. Ah, como eu falei também, que depende do temperamento, nós estamos, assim, com predominância em algum desses temperamentos ou algum dos raios. Então, a gente tem o raio eu não coloquei aqui, mas o primeiro raio, o raio da vontade e poder. Pessoas com temperamento possuem forte personalidade, que são os líderes, né? São aquelas pessoas obstinadas. Então, ela continua sendo aquilo no plano espiritual. É claro que uma pessoa líder, ela tem uma certa evolução maior e ela vai perceber que ela pode fazer um trabalho bem diferente do outro lado. O segundo temperamento está conectado ao amor, à sabedoria da alma, né? É o raio dos educadores, dos instrutores, dos professores. É o terceiro raio, o raio da inteligência ativa, de quem tem facilidade em raciocínio, em pensar, em elaborar, né? Tem um intelecto muito bom, muito desenvolvido. O quarto raio, harmonia através do conflito, né? É aquela pessoa que sabe harmonizar uma situação quando há muitos conflitos, né? O que eu acho uma virtude, né? Quem sabe fazer isso? Eu já não sei. Quinto raio, verdade e justiça. O temperamento dessa pessoa é direcionado à indagação, ao questionamento, à investigação, à pesquisa, né? É aquela pessoa que não acredita em tudo, ela quer ver as coisas constatadas, bem definidas, né? O sexto raio, o raio da devoção. Elas possuem um amor extremamente grande por Deus e um caráter devocional. Elas não perguntam muito, elas só acreditam, né? Se está certo ou se não está certo, se não é, se existem mais ensinamentos além daquilo que se ouve, né? Elas acreditam, não são muito questionadoras. E o sétimo raio, liberdade. As pessoas que pertencem a esse raio têm o dom de concretizar no plano físico aquilo que não pertence a ele. Concretiza ideias, organiza, plasma e modela a matéria, né? Uma pessoa bem forte, né? Então, nós temos em nós um pouquinho
de todos esses raios, mas a gente tem um predominante. Mas as nossas várias vidas, elas vão fazendo com que nós, ao longo das experiências, a gente vai desenvolvendo todos. Na verdade, o ser humano completo, ele tem ali, com eficiência, todos os raios, porque aí pode-se dizer que ele é completo, né? Eu não posso, me ver como uma pessoa completa sabendo que eu tenho deficiência, por exemplo, em alguns campos, tá? Se o homem for um buscador, ele subiu como um buscador aqui na Terra, no outro plano, há a possibilidade dele continuar a sua busca, pois ele está num plano mais sutil e próximo do mundo das causas, onde residem a verdade e a compreensão. Lá eles têm muitas revelações objetivas. Por exemplo, os biólogos, que são pesquisadores, né? O cientista, o artista, o músico, o altruísta, eles encontram outros seres com as mesmas afinidades e temperamento, o que favorece o crescimento, porque nesse mundo que ainda é o mundo astral, eles têm muitas revelações. Tá? E nesse campo eles podem ver os grandes engenheiros do Logos, eles podem ver o trabalho das hostes angelicais operando e administrando as leis da natureza. É maravilhoso pensar nisso, né? Que você pode ver o trabalho das grandes hostes, né? Aí você fica até querendo. Você fica querendo passar para o outro lado, né? Nossa, eu quero saber. Aqui você medita, 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 não consegue, né? Então, o músico, olha só, ele observa que o que a gente ouve de música que fala que maravilhoso, né? Lá ele vê que a música ela é mais vista do que ouvida. Por quê? Porque o som, as notas musicais produzem formas na substância brilhante, sendo que essa matéria responsiva emite em formas. Né? Em formas iridescentes pelo som e pela intenção da música. Então, a intenção também vale, né? O que a gente pensa hoje em dia? Que essas músicas que a gente fala, meu Deus, não tem qualidade nenhuma para os nossos ouvidos, ela tem uma intenção, né? Como ela é uma energia, ela provoca reação nas pessoas. O reformador, o servidor, o curador, o médico são procurados por homens e mulheres lá no astral com sentimentos torturados. Então, eles continuam ajudando e tentando curar as pessoas do outro lado. Pessoas que morreram com deveres não cumpridos e que sofrem por não ter cumprido esses deveres, vícios não vencidos, complexos não resolvidos e perturbações psíquicas. Então, nós morremos incompletos, né, do jeito que somos, com defeitos, tal, e esse sofrimento, ele continua do lado de lá. Claro que não é para sempre, né? Mas ele dura muito mais tempo do que a nossa vida, tá? O comerciante, ele tende a gravitar por força do hábito nos arredores do seu comércio, mas com o tempo, todas essas coisas se afastam de suas preocupações físicas. A nutrição dos corpos sutis é automaticamente tirada da atmosfera carregada com a força vital de Deus, emanada do Sol. Gente, Deus aqui seria com um D maiúsculo. A roupa, a habitação são feitas pelo pensamento, pois a matéria deste mundo responde ao pensamento, né? Então, lá você pode ter uma aparência que você quiser. E você pode usar a roupa que você quiser, porque é o teu pensamento que cria. Os movimentos são impulsionados
pelos pensamentos. Por isso que quando nós sonhamos, né, você não sente o teu caminhar. Você está aqui no teu sonho e num segundo você está lá, às vezes conversando com outra pessoa, mas você não sente que foi andando, porque na verdade foi um impulso do pensamento. Quem é o devoto? A pessoa percebe que a adoração chega a alturas maiores do que se consegue enquanto vivo. Para o adorador, os serviços religiosos evocam um fervor e uma intensidade de respostas raramente obtidos aqui, e produzem uma crença religiosa fundamentada na experiência viva, que na fé cega. Então, aquela pessoa devota aqui, que somente acredita, mas não quer saber os porquês, né? Porque a teosofia ensina que nós devemos estudar, não importa a que temperamento você pertença, mas nós temos que estudar porque o estudo ele traz evolução espiritual também, né? Então, o devoto aqui, ele percebe que a crença dele tem que ser uma crença baseada na experiência de fé, não uma fé que eu simplesmente acredito sem saber o porquê, mas uma fé que venha me trazer resposta e crescimento espiritual. A vida nos mundos intermediários é transitória. A velocidade com que passamos também pelo plano astral e depois chegamos ao plano mental, ela é variável. Depende também da sua espiritualidade ou do grau de materialismo em que você vive aqui. Uma pessoa materialista, muito materialista, ela vai demorar um pouquinho mais no astral, né? Uma que já tem um certo grau maior de evolução, ela vai ficar menos tempo. Então, cada pessoa é uma, né? Já pensou? Se a gente pensar assim, eu vou para o céu, e vou ficar lá, eu vou ficar lá um pouquinho e depois o céu que eu falo não é o Devakan, porque de acordo com muitos ensinamentos, eu como sou católica, eu aprendi assim, que se você merecer, você vai para o céu. Se você não merecer, você vai para o inferno. E o inferno é eterno. Então, que justiça haveria nisso se nós não tivéssemos a chance de aprendermos com as nossas vidas, de voltarmos e continuarmos evoluindo espiritualmente? A gente seria condenado ao fogo do inferno, né? Que é o que a Igreja Católica fala. Você merece essa vida. Ou você merece e vai para o céu, ou você está condenado a arder no fogo do inferno. Não é isso, tá? Mas o ideal é passar tão rapidamente quanto possível pelo mundo da emoção, que é o mundo astral, e do pensamento analítico, para ingressar na beatitude celestial. Quando a gente ingressa nessa beatitude, significa que o nosso tempo de mundo do plano astral já passou, a gente já passou por um processo de purificação, de depuração, né? A molécula já subiu lá para o astral, e aí, sim, nesse campo do mental, quando saímos do astral, aí a gente diz que estamos no Devakan, ou no céu, porque ali nós estamos com um grau de sutileza maior e beatitude, porque ali só tem coisa boa, né? Aqueles defeitos, aquelas coisas ruins do astral, aquilo lá já ficou para trás e também já acabou,
saiu de lá, acabou. A matéria, a nossa matéria do nosso corpo astral, ela volta para o plano astral da Terra, né? E aí a gente começa, então, a viver a beatitude no Devakan, e depois de um certo tempo, já estamos nos preparando para voltar para a Terra. O que é o purgatório? É um sofrimento autocriado. O corpo emocional intensifica os sentimentos de maneira desconhecida. Então, se a gente diz, puxa, fulano sofre muito, provavelmente, quando ele for para o astral, ele vai sofrer muito mais, porque lá tudo é muito mais forte, tudo justamente por não ter o corpo físico que acaba abafando e sufocando um pouco o sofrimento, lá o sofrimento é maior, tá? É muito intenso. Então, se o inferno existe para a pessoa ou para a consciência, né? É nessa condição de ânsia forte e insatisfação que é o inferno da pessoa, que é no plano astral. É diferente em 4 pontos das religiões ortodoxas. Primeiro, o astral ou o purgatório ou o inferno não é um lugar, é um estado de consciência quando a gente muda de plano. Assim como o céu também é um estado de consciência, da nossa consciência. Cada um tem um estado de consciência. Segundo, esse sofrimento não é imposto como punição ou julgamento. Não somos julgados por alguém, por um terceiro, e que predeterminou você vai para lá. Não, claro que não, né? Nós colhemos automaticamente as semeaduras anteriores. Ou seja, se nós temos uma vida razoável, uma vida de retidão, uma vida dentro do que nós conseguimos ser altruísta, nós vamos naquele plano que é predeterminado para nós, mas não por ninguém, por causa da nossa evolução. Terceiro, o sofrimento causado por desejos insatisfeitos não dura para sempre. Ah, eu morri querendo ser milionária. Ah, eu vou continuar querendo ser milionária lá também, mas isso vai passar um dia, isso vai passar. É, claro, isso vai passar. Eu vou continuar querendo. Ah, eu queria muito ter conseguido mais coisas, vou continuar querendo lá, mas isso vai passar. Quarto, esse sofrimento não é uma experiência inútil, muito pelo contrário, ele se torna um potencial grande para as próximas vidas que teremos. Por quê? Porque tudo que nos faz sofrer muito no plano astral, que é aquilo que era importante a ponto de nos causar um sofrimento muito grande, ele fica impresso na nossa consciência, o suficiente para afetar a nossa próxima encarnação. Então, a gente volta com potencial para aquilo. Como se preparar para a morte, né? Lembra que eu falei das leis de causa e efeito? Como se preparar para o funcionamento de uma das leis? É claro que no universo, o universo ele funciona em leis. É setenário, são 7 leis. O mentalismo, a reação de causa e efeito, eu não lembro de todas, mas a vibração, são 7 leis. Então, a correspondência, obrigada. Obrigada. Polaridade, é isso. Hã? Gêneros também. Então, nós vivemos assim num plano em que essas leis estão presentes ali, e o que a gente faz
nós vamos colher, é claro. Por quê? Porque não pode ter, eu diria assim, que afeta a ordem das coisas, né? As coisas acontecem para nós da maneira como tem que acontecer. Toda experiência após a morte são efeitos daquilo que nós causamos em vida, daquilo que nós vivemos aqui. Então, eu sofro muito lá, mas eu também não fui uma boa pessoa aqui. Eu tenho beatitudes lá, ou não sofro tanto lá, mas aqui eu fui boa, eu trabalhei para os meus irmãos, eu ajudei bastante. Então, a escolha é sua. Tá? Como é que você se prepara para a morte? Tenha uma vida digna, uma vida bondosa, generosa. Isso é a melhor preparação para você ter depois uma morte ou, né, como resultado lá no plano astral, umas experiências melhores. Vocês lembram, né, que os planos, eles são divididos em 7 subplanos. A teosofia ensina que nós somos homens médios, a nossa evolução é média, então, normalmente a gente entra ali no quarto, quinto subplano, né? E aí, esse trabalho de depuração, de purificação, ele do quinto a gente vai para o sexto, do sexto para o sétimo, e depois para o mental, né? E o mental também é subdividido, então, vai limpando, limpando, até chegar mesmo ao corpo causal. O que temos que oferecer à morte? Medo? Muitas pessoas, né, têm medo da morte porque a morte é desconhecida, as pessoas falam, ninguém volta para falar como é, mas o que o Geoffrey Hodgson fala, ele fala, ele escreveu que não é porque você não sabe como é a morte que você não deve saber. A teosofia ensina muitas coisas, e aquilo que é ensinado na teosofia é ensinamento ou conhecimento que foi visto por pessoas com um grau maior de evolução, como a clarividência, e foi constatado pelos adeptos, pelos mestres. Então, o que a teosofia ensina não é uma banalidade, não é uma coisinha só para chamar atenção, mas é aquilo que foi testado e comprovado. Então, procure conhecer mais sobre o outro plano. Você pode estudar sozinho, você pode estudar em grupo, o importante é conhecer, tá? A nossa alma prepara-se para voar como fazem as andorinhas na primavera, porque nossa vida não é para sempre, né? A morte não é temível, é como cair no sono, tranquilo e pacífico. O nascimento não é um começo da nossa existência, assim como a morte não é o fim. Nascimento e morte são incidentes recorrentes na longa série de vidas terrenas, por meio dos quais ficamos aptos a conquistar a plenitude do conhecimento espiritual. Então, o que é que nos proporciona a evolução? São as várias vivências, né? Uma hora aqui no Brasil, uma hora em outro lugar, uma hora com outra família, em outras condições, mas essas vidas, elas vão fazendo com que o nosso corpo espiritual cresça e solidifique. Para este eu verdadeiro, não há morte. Cada um de nós é um filho imortal de Deus, né? Muitas pessoas não acreditam nisso, mas, como dizia o meu amigo lá da Seite Noyer, as leis estão aí. Se você acredita, elas agem sobre você. Se você tem conhecimento, bem, proporciona que você tenha uma vida por escolha um pouco melhor. Mas se você não acredita, elas agem do mesmo jeito, porque o plano é um só.
Aqui nós temos o homem setenário, que é o homem integral, na figura 1, que é o homem vivo, né? Aqui ele está com todos os corpos, o físico, duplo etérico, o pensamento concreto, o corpo da emoção, que é o astral. Depois vem o pensamento na parte de cima, que já é a tríade superior, o pensamento abstrato, a intuição e a vontade. E aqui, logo após a morte, é o homem quinário, que é o homem com 5 corpos. Tá? Então, somos setenário enquanto estamos vivos, depois quinários, né? E depois perdemos também mais esses dois e ficamos lá em cima no corpo causal. O ciclo completo. Esse é a explicação de Geoffrey Hodgson. Quando o corpo físico é abandonado, o centro de consciência retira-se rápida ou lentamente. Aí depende muito, né, da condição do morto, através do mundo intermediário ou o plano astral, para gradualmente se estabelecer no corpo mental, o instrumento do pensamento concreto. Então, a gente fica ali longos anos no corpo astral, em depuração, em purificação. É então atingida lentamente a felicidade, a bem-aventurança de uma existência semelhante à do céu, quando finalmente a gente sai, né, do plano astral. Este processo finalmente se encerra e o corpo mental é, por sua vez, descartado. Aqui nós estamos falando do corpo mental inferior, que é o do pensamento concreto, tá? Descartado, e a consciência focalizada integralmente no algoides, o corpo de luz, o corpo causal, que é aquele corpo onde nós já, depois de um certo tempo, começamos a ser preparados para o retorno, tá? O corpo causal, o veículo do intelecto. Aqui se inicia um processo de reencarnação em um novo conjunto de veículos perecíveis. Então, a partir do momento em que nós finalmente somos recolhidos no corpo causal, depois de um certo tempo, há aquela energia da necessidade do retorno, da volta, ou o que a gente conhece também por Tanya, Trishna, né? Que é aquela necessidade de voltar. Não ficaremos incompletos lá em cima, recolhidinhos. Nós devemos fazer o nosso caminho, a nossa jornada, porque todas as nossas obrigações devem ser cumpridas. Então, aí é preparado um corpo mental para nós e vai descendo de cima para baixo. Depois um corpo astral, depois o duplo etérico e finalmente a concepção. Madame Blavatsky descreve a morte. Quando um homem morre, seus 3 princípios inferiores, o corpo, a vida, a vitalidade, o veículo da vitalidade, o corpo astral, deixam-no para sempre, que é a nossa personalidade. A nossa personalidade vai embora para sempre. O princípio central ou do meio, a alma animal ou Kamarupa, juntamente com o que assimilou do Manas inferior e a tríade superior, acham-se no Kamaloka. Kamarupa e Kamaloka não é um estado, digamos assim, também. Eu saí desta vida física, fui para o astral, eu já estou ali no Kamarupa,
no Kamarupa. Por quê? Porque eu estou ainda com várias ilusões, com vários desejos, com várias necessidades que eu penso que eu poderei realizar ali no corpo astral. E até realizo por causa da criação, né, do corpo mental, mas muito temporário. Então, o Kamarupa, ele é uma condição, eu diria até grotesca, né, Berta, de quando a gente passa de um plano para o outro. O que é? E aí, a tríade superior chama cama louca, que também não tem tanta diferença assim do cama. Hã? Não tem diferença. Então, eu diria assim, que ambos estão no astral, mas como nós vamos passando por purificação do Kamarupa, a gente passa para o Kama Louca, mas é tudo um estado de consciência. Este último é uma localidade astral, o Kama Louca. É o limbo da teologia escolástica, o Hades dos antigos, e estritamente falando, uma localidade apenas em sentido relativo. É uma localidade que existe, não existe uma delimitação nos subplanos ali do plano astral. Ele nem tem uma área nem limite definidos, mas existe dentro do espaço subjetivo, isto é, além das nossas percepções sensoriais. É lá que todos os eidolons astrais de todos os seres que viveram, inclusive animais, esperam a segunda morte. Eidolons, então, são o nosso fantasminha, né? O nosso espectro, o nosso cascão, seria assim. E ali a gente espera que em algum momento também essa matéria vai se dissipar. Para o eidolon humano, ela começa quando a tríade Atma Budi Manas separa-se de sua ex-personalidade, caindo no estado devacânico. Então, terminou a matéria do plano astral, separou, nós estamos somente na tríade superior, e aí estamos no céu individual. Depois disso, o fantasma camarúpico entra em colapso, pois já não recebe a luz do princípio pensante do Manas superior. Então, nesse momento, o plano mental superior, ele se separa do plano mental inferior e não manda mais estímulo, né, para o corpo astral. E aí não tem como mais ele existir. Ele se dissolve, a matéria volta para o plano e acabou. O luto. A morte está para a vida como a partida está para a chegada. Depois de florescer por um tempo, tudo morre até sua própria raiz. Esta volta à origem é chamada paz. Ou seja, nós viemos de lá e voltamos para lá várias vezes, até nos tornarmos seres de luz, né? Vamos conseguir. E é isso aí, gente. Eu achei até que tivesse mais. É um livro, assim, bem fácil de ler. Eu achei, assim, super interessante, porque ele não é complicado, não traz uma linguagem complicada. Aquela pessoa que acha que vai ler sobre a morte e ficar temerosa ali, não há motivo para isso, porque a morte é explicada de uma maneira muito natural, principalmente focando que o corpo físico nós perdemos, sim, vamos perder, já perdemos outras vezes, mas existe em nós o espírito eterno, que é essa verdadeira vida, é essa que a gente tem que cuidar com muito cuidado, através das experiências vividas na matéria, né, para que a gente possa conseguir a evolução espiritual tão
desejada, né? Que na verdade todo mundo quer ser um ser especial, um ser evoluído, e todo mundo caminha para isso. Querendo ou não, todo mundo caminha para isso. Do livro Através do Portal da Morte, e usei também o glossário teosófico, que é um livro maravilhoso, que ali você tira todas as suas dúvidas e imagens tiradas da internet. Achei difícil tirar alguma coisa, imagens melhores, mais bonitas, né, do Portal da Morte, porque realmente não tem. Tudo é muito fictício, subjetivo, e a gente vai ali dentro da proximidade, mas a gente sabe que é apenas didático. Namastê.